O vilão que talvez melhor represente a frieza absoluta da lógica é ninguém menos que o Brainiac. Ao longo dos anos, o personagem já assumiu várias formas dentro do universo DC. Já foi uma inteligência artificial, um alienígena impiedoso, um colecionador de mundos e até mesmo uma entidade próxima de um deus da informação. Mas nenhuma encarnação do personagem foi tão perturbadora quanto a versão apresentada no chamado Universo Absoluto. Nessa releitura, o roteirista Jason Aaron reinventa o Brainiac de maneira assustadora, construindo uma versão marcada pela solidão, pela repetição interminável e pela perda completa de identidade. Não se trata de um ser que nasceu para ser vilão, mas alguém que foi forçado a se tornar um monstro pelo próprio destino. A história começa no deserto de Nevada, quando os Omega Men invadem uma instalação secreta. O lugar parece abandonado, silencioso demais, mas o consumo altíssimo de energia mostra que algo gigantesco está oculto ali. Um dos soldados suspeita que se trata do servidor que mantém vivo o algoritmo de Brainiac e que, se fosse mesmo o caso, a organização Lazarus jamais deixaria o local sem proteção. Porém, a desconfiança vem tarde demais. Antes mesmo que ele termine sua frase, é atingido por uma rajada que derrete sua armadura e o corpo dentro dela. É aí que Brainiac se revela. Sua voz fria responde: "Eu encolhi a pele dele, é claro." Em seguida, o vilão dispara rajadas de energia roxa, eliminando os soldados um a um de forma cruel e metódica. O último deles ainda tenta pedir evacuação, mas também é atingido e sofre uma mutação grotesca, com mãos monstruosas crescendo de seu corpo e esferas estranhas se grudando à pele. Nesse momento, vemos Brainiac em sua forma completa, um híbrido macabro, algo entre Frankenstein e Darth Maul da era Clone Wars. Sua declaração é simples e assustadora: "Eu cuido disso agora." Ele captura o último sobrevivente e o leva para um laboratório, onde inicia experimentos impiedosos. Conecta fios ao corpo do Omega Man, manipula sua biologia com máquinas avançadas e mantém sua mente artificialmente desperta. Enquanto realiza esses horrores, Brainiac conversa com a vítima como se fossem velhos amigos, admitindo que mexe em coisas quando está ansioso e que o problema chamado Superman tem tirado sua paz. Em certo momento, ele se volta para suas famosas cidades em miniatura e exige que revelem a identidade de Kal-El. Ao não obter respostas, perde o controle, quebra um dos recipientes e destrói as miniaturas pisando nelas em um acesso de fúria. Logo depois, se desculpa com o Omega Man, afirmando que já tentou até remover partes do próprio cérebro que julgava problemáticas. A narrativa então volta no tempo para mostrar a origem dessa versão de Brainiac. Ele foi ativado como Brainiac 419732, com uma única função: eliminar o que chamavam de refúgio, versões falhas ou desativadas de outros Brainiacs. Preso em uma sala sem acesso a informações, sem qualquer permissão para sair, sua vida era empurrar restos para dentro de um incinerador. Assim viveu por milhares de dias. Em um desses dias intermináveis, um refúgio ainda ativo tentou atacá-lo, e Brainiac o destruiu usando apenas a pá de trabalho. Ficava claro, havia milhões de versões de Brainiac, mas a dele era a mais básica, a mais descartável, o encarregado de apagar os demais. Era o lixo, cuidando do lixo. Após mais de 13.000 dias, em completo isolamento, ele começou a falar sozinho. Organizou uma reunião com o coletivo Brainiac, mas na verdade, os participantes eram apenas cadáveres empilhados dos refúgios. Falava com eles como se fossem amigos, perguntava se também era refúgio e agradecia pela companhia. Com o passar do tempo, mais de 50.000 dias, não havia mais nada para incinerar. Usando sua pá, conseguiu forçar a saída da sala e descobriu estar em uma nave colossal. Encontrou cápsulas com outros Brainiacs desativados e percebeu que o supervisor também estava morto. Naquele instante, entendeu. Ele era o último restante. E então, se autoproclamou o verdadeiro Brainiac daquele universo. De volta ao presente, vemos sua mente cada vez mais instável. Ele relata ao Omega Man como deixou sua marca em diferentes mundos e, mesmo em meio ao desespero, confessa sentir falta daquela sala onde tudo era repetição e silêncio.
Chega então ao ponto crucial. Brainiac se conecta ao coletivo multiversal de Brainiacs, onde centenas de versões trocam informações. Quando pergunta sobre Superman, a maioria desdenha, afirmando que tais poderes não existem. Mas uma das integrantes reconhece a assinatura do pó vermelho de Krypton. E isso é tudo o que Brainiac precisava. Com esses dados, ele começa a sintetizar kryptonita em seu laboratório. Em paralelo, Superman é capturado e submetido a simulações brutais projetadas para quebrar sua mente. Brainiac cria realidades falsas, distorce lembranças e tenta convencê-lo de que justiça só existe com violência e sacrifício. Kal-El resiste por dias, mesmo após centenas de repetições. Em uma das mais longas torturas, Brainiac mostra clones sendo massacrados repetidamente, exibindo a cena em loop por mais de 500 horas. Mas, em vez de ceder ao ódio, Superman sussurra palavras de esperança aos clones, tão baixas que apenas o subconsciente deles escuta. Aos poucos, eles despertam. Quando os clones finalmente se rebelam, Brainiac reage com brutalidade, destruindo todos. Mas, ao despertar da simulação, Superman está diferente, mais calmo, porém decidido. Ele ergue Brainiac pelo pescoço e começa a romper sua armadura, pronto para acabar com a ameaça. No último momento, um dos clones sobreviventes libera o pó de Sunstone e a inteligência artificial da armadura de Kal-El o auxilia na fuga. A batalha final ainda está por vir, mas, fica claro, a versão absoluta de Brainiac é talvez a mais assustadora de todas, porque nasceu da solidão, da repetição e da frieza da lógica levada ao extremo. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, já sabe, deixe o seu like porque isso ajuda demais. Se inscreve aí no canal para não perder as próximas histórias e ativa o sininho. Até a próxima!